Quando Jesus ele veio aqui à Terra, uma das missões de Jesus foi nos revelar sobre o reino de Deus. E eu gostaria de falar nesse vídeo, compartilhando com vocês o meu entendimento sobre o reino de Deus. E eu gostaria de falar de uma maneira bem simples, porque é a maneira que eu entendo, e falar sobre esse reino no meu entendimento e com as minhas palavras, com as minhas próprias palavras. Então, quando Jesus ele veio aqui, ele disse: Olha, existe um reino, que é o reino de Deus. Eu sou o rei nesse reino. Vocês não podem ver esse reino com os olhos naturais de vocês, porque esse reino é um reino espiritual. Este reino é um reino que está acima da terra. E esse reino, eu vim trazer esse reino até vocês, e esse reino está dentro de vocês. Eu não só vim trazer esse reino até vocês, mas eu vim revelar a existência desse reino e eu vim me fazer porta para que vocês possam entrar através de mim, vocês possam entrar para fazer parte desse reino, para ser cidadãos desse reino, para viver nesse reino, mesmo estando aqui na terra. Mesmo vocês habitando aqui na terra, tendo um corpo físico aqui na terra, mesmo assim, vocês podem fazer parte deste reino, viver neste reino, porque eu vim trazer, revelar esse reino a vocês, eu vim trazer esse reino até vocês, esse reino estará dentro de vocês e eu sou a porta, o caminho que leva vocês a entrar nesse reino. Então, eu imagino um reino, verdadeiramente um reino como os reinos que existiram aqui na Terra. Todo reino tem um rei. E todas as pessoas que vivem dentro desse reino, que são cidadãos desse reino, cidadãs e cidadãos desse reino, todas as pessoas que vivem dentro desse reino, elas estão debaixo da autoridade e do governo desse rei, né? Do rei deste reino. E neste rei existem leis. E essas leis são leis necessárias, né? Para a convivência, para que você viva em harmonia nesse reino. Então, existem as leis. Então, eu faço uma analogia a um reino mesmo, como os reinos de antigamente, e até aos países hoje em dia, porque você nasceu em algum país, e o país que você nasceu é o seu país de origem. Mesmo que você vá morar em outro país e até consiga uma cidadania, ser cidadão, cidadã desse outro país, mas você tem uma identidade e na sua identidade vai dizer qual é o seu país de origem, né? Vai dizer quem são os seus pais, o seu país de origem, é de onde você realmente é cidadão ou cidadã. E, e você vai estar nesse país, morando nesse país, você estará debaixo da autoridade do governo daquele país e também você tem que obedecer às leis daquele país. E se você não obedecer qualquer lei desse país que você está morando, isso vai gerar uma consequência, supostamente, né, aqui na Terra, porque as coisas aqui não funcionam muito bem, mas supostamente você sofrerá uma consequência ao desobedecer à lei do país onde você está, né? Então, eu faço essa analogia que é a mesma coisa no reino de Deus. O reino de Deus do país, pronto. Quando você é cidadão do reino de Deus, você
o reino de Deus, você recebe uma nova identidade. O reino de Deus passa a ser o seu local de origem. Na sua identidade, você tem como pai, filha ou filho do Deus Altíssimo, e você é cidadã do reino. Então, você está debaixo da autoridade do rei. Como eu já falei, quem é o rei desse reino é Jesus Cristo. Então, você está totalmente debaixo da autoridade de Jesus, debaixo da autoridade, do domínio, do poder, do governo de Jesus Cristo. Como cidadão do reino, você está debaixo dessa autoridade. E você tem que obedecer às leis desse reino. E cada lei desse reino que você desobedece, quando você desobedece, você se rebela contra qualquer lei deste reino, você está se rebelando contra a lei de Deus e você está se rebelando contra o próprio Deus. E essa rebeldia vai gerar uma consequência, ou várias consequências. A Bíblia vai dizer que Deus, que Jesus disse, né? Ele é o rei desse reino. E a Bíblia vai dizer que Deus entregou a Jesus todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele comanda o universo com o poder da sua palavra. Então, Deus entregou tudo a Jesus e ele tem o poder sobre tudo. Na verdade, tudo inclui tudo. Então, Jesus, ele tem o poder sobre o reino de Deus, ele governa o reino de Deus e ele também tem o poder sobre a terra. Mas nós estamos fisicamente, nós temos um corpo e estamos aqui na terra, onde o governo é de Satanás. Mas nós não somos da terra, nós somos do reino de Deus. Quando Jesus ele estava para voltar, né, para Deus, para o reino dele, ele orou pelos seus discípulos. E na oração ele disse assim: Pai, eu não te peço que os tire do mundo, mas eu te peço que os proteja, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Isso quer dizer, eles são do reino de Deus, né? Eles não são do mundo. Aí ele diz: Por que, Pai? Porque eles creram em mim, porque eles creram que tu me enviastes. Então, esta foi a oração de Jesus. E eu entendo que isso, e ele nessa oração, ele diz assim: eu não só peço por estes, mas eu também peço por aqueles que vão crer em mim através da mensagem que eu entreguei a eles e eles espalharam, né, no mundo todo, né? A mensagem que eles propagaram, né? A mensagem de Cristo. Então, Jesus ele não estava só orando pelos discípulos, eles estavam orando por nós também, por nós agora que cremos nele e somos cidadãos desse reino. Então, Jesus disse, eles não são, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Então, quando Jesus diz assim, que ele veio, no meu entendimento, né? Quando ele diz assim, que ele veio trazer o reino até nós, eu entendo que isso significa que ele veio para tornar possível que nós possamos entrar nesse reino e viver nesse reino, mesmo estando aqui na Terra, como eu já falei no início, né? Mesmo estando aqui na Terra, ser cidadãos desse reino, viver nesse reino, né? Então ele trouxe esse reino até nós, porque ele tornou possível que aqueles que creem que esse reino existe, que creem em Jesus Cristo, façam parte desse reino, vivam nesse reino, mesmo estando aqui na Terra. Então, assim,
como que Jesus é a porta para entrar nesse reino, como você entrar através nesse reino através de Jesus, isso já é outro assunto que eu vou falar em outro vídeo, porque nesse vídeo aqui eu quero só focar realmente no assunto do reino. Bem, então vamos dizer que agora eu atendi todos os requisitos, entrei nesse reino através de Jesus Cristo. Eu creio que esse reino existe. Eu creio que Jesus Cristo é rei nesse reino e que ele é a porta pela qual eu entro nesse reino. E eu atendo os requisitos, que não são só esses, mas eu atendo os requisitos para poder entrar nesse reino, e agora eu sou cidadã deste reino. Eu tenho uma nova identidade e a minha origem é o reino. Eu estou totalmente sobre o domínio, o governo, o poder e a autoridade desse rei que é Jesus Cristo, sendo eu cidadã do reino, né? Mas eu estou fisicamente aqui na Terra. E por eu estar aqui na Terra, eu vou sofrer os impactos de estar no mundo, né? Tipo assim, houve esse coronavírus, nem todo mundo adoeceu, mas todo mundo teve que usar máscara. Então, assim, nós estamos aqui no mundo e sofremos o impacto das coisas do mundo. Então, eu entendo que eu, sendo cidadã do reino, mesmo eu estando no mundo, eu não estou submetida, porque eu não sou do mundo, eu não estou submetida ao governo de Satanás. Veja só, eu entendo que Satanás, ele não tem nenhum poder. Jesus Cristo disse que Satanás é mentiroso, nele não há verdade, ele é o pai de todas as mentiras, ele é astuto, ele é assassino e todas essas coisas, né? Então, assim, e eu entendo que Satanás ele não tem poder. Todo poder é de Deus, o todo poder é de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele disse assim, ele falou de Satanás, que Satanás é o príncipe do mundo, mas que Satanás não tem nenhum poder sobre ele. Então, assim, em outra passagem, que é também, ele fala tudo isso no livro de João, capítulo 14, ele também diz assim, numa das passagens desse livro, ele também diz assim, eu estou no Pai, e vocês estão em mim e eu estou em vocês. Ele está falando dos cidadãos do reino, né? Dos que obedecem a ele. Né? Porque ele diz assim: vocês provam que me amam quando vocês me obedecem. Ele também diz assim: vocês são meus amigos quando faz o que eu digo. Então, assim, obedece às leis do reino, né? Porque quando Jesus ele veio aqui, ele nos revelou sobre esse reino, como entrar nesse reino e como permanecer nesse reino. Ele nos revelou coisas sobre esse reino e as leis desse reino, para que a gente entre e permaneça lá, né? Sobre o governo dele. Então, sendo eu estando em Cristo, Cristo estando em mim, e Satanás não tem nenhum poder sobre Cristo, então Satanás não tem nenhum poder sobre mim. Porque não pode eu estar em Cristo e Cristo está em mim, e Satanás ter poder sobre mim, porque Satanás não tem poder sobre Cristo e Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Então Satanás ele não tem poder, ele é mentiroso, ele age como para enganar as pessoas de que ele tem poder, mas ele não tem nenhum poder, é a maneira que eu vejo. O que Satanás tem é o governo do mundo, é o que ele tem. Por que ele tem o governo do mundo? Isso já é um assunto para outro vídeo, já é outro assunto. Mas ele não tem poder. O que ele tem é o governo do mundo, né? Ele é o que governa o mundo. E como você está fisicamente na Terra, no mundo, você tem que ter consciência que o governo desse mundo é de Satanás. Mas sendo você cidadã do reino, você não está sobre o governo do mundo, porque você não pertence ao mundo. Você está sobre o governo de Cristo. Mas o que é que acontece?
O que acontece é que todas as vezes que eu me rebelo contra qualquer lei do reino de Deus, eu estou me rebelando contra o próprio Deus. Então, eu estou dizendo no mundo espiritual, eu estou dando essa mensagem. Olha, eu me rebelo contra essa lei aqui, eu me rebelo contra o próprio Deus. Então, eu me coloco debaixo do governo do mundo. Então, é a questão de você mesma, com a sua rebeldia, ou por sua rebeldia, ou por sua ignorância, né, das coisas do reino, porque Jesus disse: meu povo peca por ignorância. Então, pela sua ignorância, por você ignorar as leis do reino, mesmo que você seja ignorante, mas tem as consequências de desobedecer a lei, de não não seguir as leis do reino de Deus, né? É, quando você é uma pessoa que não é do reino de Deus, porque você não aceitou ser do reino de Deus, você gosta do mundo, das coisas do mundo e de ser governada pelo governo do mundo, então você está totalmente sobre o domínio de Satanás, né? Porque isso foi uma escolha sua. Você tem esse direito de escolher, você tem o seu livre-arbítrio e escolhe. Mas quando você é cidadã do reino e você quebra qualquer lei, desobedece qualquer lei desse reino, a consequência dessa sua desobediência, que é um pecado, né, uma rebelião contra Deus, seja por ignorância, que tem muita gente que está no reino, mas não conhece totalmente as leis do reino, então peca por ignorância também, mas não tem diferença. Mesmo, a diferença é que a punição é mais leve, porque é por ignorância, mas assim, mesmo assim tem as consequências. Todo pecado, toda rebeldia tem consequência. Então, a consequência é que você deixa, é como que você está dando um recado no mundo espiritual, que você, naquele momento ali, você não está se colocando sobre o poder do reino, né, do reino do Rei Jesus Cristo. Você está se colocando sobre o governo de Satanás, que é mentiroso, astuto, não perde uma oportunidade, né? E nele não há verdade. Então, quando você, é como que você tivesse saindo mais da atmosfera do reino e estivesse mais aqui na terra sobre o governo de Satanás. Então, isso é muito perigoso, porque Satanás é mentiroso e o governo dele é de mentira, é cheio de mentira, e ele pode colocar mentiras na sua mente, pode colocar mentiras no seu coração, pode colocar doenças no seu corpo e muitas outras coisas, porque você se coloca nessa posição de estar sobre esse comando. Mas quando você é cidadão do reino de Deus e você obedece a essas leis do reino, como vamos dar um exemplo assim, dessas leis do reino que Jesus falou, né? São os mandamentos de Deus, os ensinamentos que Jesus nos disse, por exemplo, é perdoar, se alguém pecar contra você, lhe ofender, e se arrepender e vir pedir perdão a você, perdoe, quantas vezes for necessário. De 70 o discípulo perguntou, quantas 7 vezes? Aí Jesus fez 70 vezes 7. Isso quer dizer infinitamente, quantas vezes for necessário, você perdoe. E Jesus, ele também falou não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não adulterar, e todas essas coisas que são leis do reino de Deus, para você permanecer no reino de Deus e sobre a autoridade só sobre a autoridade de Jesus Cristo. Então, por exemplo, assim, quando você retribui uma ofensa com ofensa, você está desobedecendo a lei de Deus. Quando você retribui o mal com mal, você está se rebelando contra as leis do reino de Deus. Mas Jesus disse assim: amem uns aos outros, porque se vocês amarem uns aos outros, todos verão, né, que vocês são meus discípulos. Isso quer dizer, todos verão que vocês estão sobre o meu domínio, são meus discípulos, que vocês são cidadãos do reino de Deus.
Então, o mundo espiritual vai ver isso e também as pessoas aqui no mundo material, né, também vão ver. Então, o que que acontece? Quando você, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma pessoa lhe ofende e você tem consciência que você é cidadã do reino de Deus e que você tem que obedecer a essas leis para permanecer e estar sempre sob o domínio de Jesus Cristo e não dar e não está sobre o governo do mundo, então você não responde àquela ofensa, não paga o mal com o mal, então você está, como que você está pegando a sua carteira, ó, sua carteira, sua nova identidade e dizendo assim, olha, eu sou cidadã do reino de Deus, o poder, o domínio sobre a minha vida é de Deus e eu não vou entrar nesse governo de Satanás, não, né? Porque isso é tudo uma enganação, né? Você está aqui na Terra, então você pode passar por essas tentações, porque a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado, de todas as maneiras ele foi tentado. E nós aqui também na Terra podemos ser tentadas. E Jesus, quando ele orou, ensinou a oração do Pai Nosso, e nessa oração a gente pede a Deus, né? Que nos livre das tentações, nos livre de todo mal, que o reino de Deus venha até nós. Então, assim, quando você eh, medita na palavra de Deus, que a Bíblia diz, medite nessa palavra de dia e de noite, né? Por que medite nessa palavra? Porque nessa palavra você vai conhecer quem é o rei do reino, quem é você nesse reino, vamos dizer, numa linguagem humana, seus direitos e obrigações nesse reino. Você vai entender mais sobre esse reino, quem é Jesus, como que você pode entrar nesse reino. Então, ele diz: medite nessa palavra de dia e de noite. Então, quando você medita nessa palavra, quando você ora, né? Porque ele nos ensinou a orar, que a oração é quando a gente está se comunicando com esse reino, está se comunicando com Deus, está se comunicando com Jesus Cristo, né? Então, ele nos ensina a orar. E quando a gente adora a Deus, quando obedecemos às leis desse reino, e quando ajudamos uns aos outros e colaboramos com o reino de Deus, colaboramos com Jesus Cristo, então nós somos cidadãos desse reino e estaremos somente sobre o domínio de Cristo e não sobre o governo do mundo. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos manifestando esse reino que está dentro de nós estamos manifestando esse reino aqui na terra. E desse reino emana poder. E quando você manifesta esse reino aqui na terra, coisas extraordinárias podem acontecer, tanto na sua vida, como mesmo na terra, como na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então, o que que eu entendo mais? O que que eu entendo mais sobre a nossa missão aqui na Terra, como cidadãos do reino de Deus? Nós estamos num mundo em que muitos ainda não são cidadãos do reino de Deus, rejeitam ser cidadãos do reino de Deus, ignoram o reino de Deus e estão totalmente sobre o governo do mundo e que é um governo de mentira. E Satanás tem tanto acesso a governar, né, a essas pessoas estão tão debaixo do governo de Satanás, que Satanás coloca na mente delas muitas mentiras, né? E tanto na mente como no coração. Isso pode acontecer até com um cidadão do reino de Deus quando ele se rebela contra a lei de Deus, né? Que ele se coloca sobre o governo de Satanás, como eu já disse antes. Mas tem gente que vive totalmente sobre o governo de Satanás por decisão própria, né? Porque escolheu isso. E essas pessoas são tão enganadas, tão iludidas por Satanás, que elas começam a acreditar que o governo de Satanás tem para oferecer a elas é melhor do que o que Jesus tem para oferecer a ela, do que as coisas eternas que Jesus oferece às pessoas que creem nele e que
passam a ser cidadãos desse reino, né? Então, o perigo disso, de ser governado pelo reino do mundo, é que você pode ser tão enganado, e cada vez mais você acreditar nas mentiras de Satanás, a um ponto de você não ter mais nem força de acreditar que existe um reino. Então, é muito perigoso se rebelar contra sendo cidadão do reino, se rebelar contra uma lei do reino, e também não ser cidadão do reino, né? Porque eu vejo assim, que nós temos só um destino. Muitas coisas acontecem aqui na Terra, mas nós temos só um destino. E esse destino é ou a vida eterna que Jesus oferece, ou o sofrimento eterno, que é para as pessoas que rejeitaram o reino, que rejeitaram Jesus Cristo, que não creram no reino, que não creram em Jesus Cristo, que não creram que Ele é Salvador, que Ele veio para salvar o mundo. Então, só existe esse destino, ou a vida eterna, que uma das missões de Jesus, ele diz que é essa, que o Pai quer que ele ressuscite a todos nós, cidadãos do reino, para a vida eterna, né? E o outro destino você escolhe, é só um destino, né? Mas o outro destino que você pode escolher é o sofrimento eterno. Então eu fico pensando, imagine o momento mais difícil que você passou aqui na Terra, que te causou mais sofrimento. E imagine esse sofrimento que você passou, ou está passando, não sei, viver esse sofrimento eternamente. Então, a morte eterna, o sofrimento eterno, ainda é pior do que o que você tenha passado aqui na Terra, que tenha sido tão dolorido para você. Mas, assim, eu entendo que Jesus, ele não força você a ser cidadão do reino, a aceitar o reino. Você tem o seu livre arbítrio. E muita gente está fazendo a escolha de rejeitar o reino, porque sente prazer no governo de Satanás, nas coisas que Satanás está lhe oferecendo, né? Tem muita gente que, pelo sofrimento, aí não creio em Jesus Cristo. Outros é porque tem muito dinheiro, tem uma vida muito fácil. Não, eu não preciso de Jesus Cristo, que Jesus Cristo que nada. É tudo enganação de Satanás, porque ele é um mentiroso, pai de todas as mentiras, e nele não há verdade. E essas pessoas estão debaixo do governo dele. Então, a mentira faz parte desse reino. Então, você está envolvido nessa mentira porque você está sobre o governo desse mundo, né? Então, é uma escolha sua, você escolhe o seu destino. Então, é assim, eu entendo assim. Nós somos cidadão do reino de Deus e nós temos consciência que nós somos cidadãos desse reino, cidadãs desse reino de Deus. E na nossa vida aqui na Terra, nós devemos, todas as situações da nossa vida, nós devemos viver com esse entendimento de que nós somos cidadãos do reino de Deus e agir aqui na Terra como cidadãos do reino de Deus, para que esse reino de Deus seja manifesto aqui na Terra através de nós, dos cidadãos do reino de Deus. Eu sou cidadã do reino de Deus, então eu tenho que agir aqui na Terra de maneira que o reino de Deus possa ser manifesto aqui na Terra através da minha vida, através da minha história. Então, por quê? Porque Jesus, ele diz assim, quando você dá de comer a um irmão, a um filho de Deus, quando você vai visitar, quando você dá de beber, quando você ajuda, a mim que você está fazendo, ele diz, né? Que a ele, quando a gente faz isso por algum filho dele aqui na terra, né? Alguém aqui na terra, é a ele mesmo que nós estamos fazendo. Então, eu entendo que Jesus está falando isso, por quê? Porque a nossa missão aqui na terra primeiro, nos santificar, né?
quando eu sou cidadã do reino de Deus, eu passo por um processo de santificação. E eu só posso passar por esse processo de santificação se eu for cidadã do reino de Deus, quando eu aceito ser cidadã desse reino. Então, eu passo por um processo de santificação. E Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E eu entendo que quando Jesus ele fala isso, ele está falando duas coisas, ele está passando duas mensagens. Dessas mensagens é: olha, eu vim aqui num corpo humano, como vocês, e eu fui tentado, porque ele foi tentado aqui como um ser humano, ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, e eu venci. E do mesmo jeito que eu venci, vocês podem vencer. E a outra mensagem que ele está passando é assim: olha, aqui no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo, e vocês, porque eu venci o mundo, vocês agora são cidadãos do reino de Deus. Então, vocês estão sobre o meu comando, então tende bom ânimo. Vocês vão passar pelas aflições aqui do mundo, porque vocês estão aqui no mundo, né? Mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês agora são cidadãos do reino de Deus, está sobre o meu comando. Então, assim, essas aflições vêm porque nós estamos aqui no mundo, no corpo físico, e sofremos o impacto das coisas aqui do mundo e estamos passando por esse processo de santificação, né? O processo, coisas vão acontecer na nossa vida e para que a gente mais e mais se firme no reino, recuse, não desobedeça as leis do reino e estreite o nosso relacionamento com Deus, né? Mais e mais se relacione com Deus. Então, e fique sobre essa autoridade do Senhor, né? E o que a Bíblia fala sobre esse reino no futuro? Bem, e eu entendo que um dia, né, a Bíblia fala, um dia nós vamos ver o reino de Deus e então não haverá mais esse mundo. O que haverá é o reino de Deus, somente o reino de Deus, e todos nós que somos cidadãos desse reino, viveremos nesse reino sob o comando de Jesus Cristo, né? E eternamente. Então, assim, vai chegar esse dia em que não haverá mais esse mundo do jeito que é sobre o governo de Satanás, mas haverá um mundo, o reino de Deus. Nós vamos viver nesse reino de Deus, nós vamos ver esse reino e usufruir dessa maravilha que é ter um rei justo, que é um rei justo, que é Jesus Cristo, e vamos viver num reino de justiça e um reino de paz. E quando tudo aqui se completar, né? As coisas aqui do mundo, tudo se completar e Jesus vir, né? A segunda vez aqui vir, a segunda vez aqui no mundo, e ele vai vir não mais como um cordeiro, mas é como um leão, e para executar a justiça, né? Separar o joio do trigo. Então, é você que decide se você quer fazer parte desse reino ou não.